Boa tarde, Manaus, boa tarde, Amazonas, boa tarde, Brasil. Iniciando mais uma edição do programa Voz do Interior. Comigo, André Santos e uma equipe de profissionais que a partir de agora vai conectar você, a notícia e a informação. Sempre fazendo jornalismo sério, é de verdade impactante, eletrizante. É do jeito que o povo gosta. Começando a partir de agora o programa que não tem medo de falar a verdade. Doa quem doer, que tá ecoando por todo o estado do Amazonas. Voz do Interior. Chega mais, meu povo. Um beijo pra você do interior do estado do Amazonas e, obviamente, você aqui da capital amazonense e você ligado de qualquer parte do mundo pelo YouTube, na tela do programa Voz do Interior. Comigo, André Santos, o apresentador que não tem medo de falar a verdade. Doa aqui doer, aqui você sabe, o meu compromisso, o nosso compromisso é apenas com você e aquilo que causa tanta dor e sofrimento ao nosso povo e à nossa gente do interior do estado do Amazonas. Aqui você pode acreditar e aqui você pode confiar com total certeza. Esse programa foi criado para você, para ouvir a tua voz e dar vez e voz ao nosso povo e à nossa gente, principalmente do interior do estado do Amazonas. Você pode agora, a partir desse momento, fazer a sua denúncia na tela da informação. Telefone na tela para denúncia, 98409-9813. Você pode agora enviar sua denúncia de qualquer canto do nosso estado. Eu quero saber o que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade, aonde você mora, no teu município. Como é que anda a questão da educação no teu município? Como é que anda a questão do atendimento nos hospitais da tua cidade e, obviamente, também aqui na capital amazonense? E a infraestrutura da tua cidade? Você que mora em Codajás, Maués, Tefé, Quari, Fonte Boa, Tabatinga, Benjamin Constant, como é que anda a questão do trabalho da prefeitura, do gestor do teu município e, obviamente, os representantes do povo, que são os vereadores? Sabe por quê? Porque se tiver algo errado, você pode agora mandar a sua denúncia, que eu irei cobrar dentro dos estúdios. E ele, o competente repórter policial e repórter investigativo, Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, que está viajando todo o Amazonas, apurando a sua denúncia e ficando frente a frente com os prefeitos, os vereadores, cobrando, obviamente, medidas emergenciais para resolver as situações que causam tanto sofrimento ao nosso povo e a nossa gente. Uma coisa você pode ter certeza, aqui no programa Voz do Interior, você pode acreditar, porque aqui fazemos jornalismo sério, é jornalismo de verdade. Muito obrigado pela sua audiência. José, me traz a viatura da polícia, por gentileza. Traz a viatura da Briosa, a Briosa Polícia Militar Amazonense e as forças de segurança, obviamente, do nosso estado, do estado do Amazonas. A gente vai trazendo para você informações a respeito da questão de apreensão de entorpecente. Exatamente, drogas que vão matando tantas pessoas, infelizmente, no nossa cidade, no nosso estado e no nosso país, porque a Polícia Federal e o Exército apreenderam cerca de 10 quilos de drogas no aeroporto de São Gabriel da Cachoeira, interior do estado do Amazonas. A ação ocorreu no último sábado durante uma fiscalização de rotina. Os agentes encontraram mais de 5 quilos de skunk e quase 5 quilos de haxixe dentro de uma bagagem suspeita. Esse é o trabalho, obviamente, tanto da Polícia Federal, como também o Exército Brasileiro, trabalhando junto com a Polícia Militar, as forças de segurança do nosso estado, combatendo essa questão do crime organizado, do tráfico de drogas, entorpecente que mata tantas pessoas, infelizmente, no nosso estado e no nosso país. Aumenta o som da sua TV e agora acompanhe essa matéria na tela da verdade. Polícia Federal do Amazonas, em fiscalização pelos rios, apreendeu haxixe e maconha em São Gabriel da Cachoeira. São Gabriel da Cachoeira é um município que é interior do Amazonas, onde tem muito minério, muita casterita, muito ouro, muito nióbio, e foi ali que a Polícia Federal, juntamente com o Exército Brasileiro, fez uma operação
Depois de uma denúncia anônima, os policiais federais, com o pessoal do EB, do Exército Brasileiro, contaram com o apoio do cachorro farejador. Uma denúncia anônima de que uma embarcação estava conduzindo droga. E depois de fazer toda a fiscalização, o cachorro conseguiu farejar haxixe e também maconha. Aquela maconha prensada, skunk. Ninguém foi preso. A droga foi trazida para Manaus e levada para o Instituto de Perícia Criminal, onde essa droga continua armazenada até que tenha uma grande quantidade e a Polícia Federal leva para um local adequado, longe da cidade, para ser feita a incineração. Se você não quer que isso não apareça, não deixe que o crime aconteça. Eu sou Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, com imagens de Pablo Medeiros para o programa Voz do Interior. 10 quilos de drogas de entorpecentes que foram apreendidas exatamente no aeroporto de São Gabriel da Cachoeira, interior do estado do Amazonas. Tem a imagem no telão, José? Me ajuda aí, meu filho. Me ajuda, coloca aqui a imagem no telão do que foi apreendido pelo trabalho da Polícia Federal e Exército Brasileiro, exatamente nas nossas fronteiras, combatendo a questão da violência, a questão da marginalidade, da criminalidade, que matam tantas pessoas, infelizmente, dentro do nosso estado, obviamente que na nossa cidade, a respeito do tráfico de drogas. Está ali, ó. 10 quilos de entorpecente, trabalho da Polícia Federal. Infelizmente, ninguém foi preso, mas foi apreendido toda essa materialidade, tirado de circulação e, obviamente, a polícia na rua combatendo a questão do tráfico de drogas que matam tantas e tantas pessoas, meninos e meninas, lamentavelmente, no nosso estado, na nossa cidade, na capital amazonense, como em todo o país. A verdade é essa. José, me volta a imagem, por favor. Você faz ideia quantas meninas já perderam a vida em consequência do tráfico de drogas? Quantos meninos já perderam a vida, foram mortos, executados, até mesmo mutilados pelo crime organizado em consequência desse lixo chamado entorpecente? Tanta maconha skunk como a cocaína, o oxi. Isso é lamentável. Obviamente que nós temos que parabenizar a Polícia Federal, a Polícia Civil, as forças de segurança do nosso estado. Eu só lamento que tenhamos uma lei, num Código Penal frouxo, verdadeiramente frouxo, Código Penal de 1940, que não conseguiu se atualizar-se de uma forma correta para poder punir de verdade esses criminosos de altíssima periculosidade. Estamos falando de traficantes perigosíssimos, uma cadeia de traficantes que através da cocaína, através da maconha, através do oxi, através das drogas, alimenta uma cadeia de assassinos. Assassinos que são contratados por organizações criminosas. Criminosos de altíssima periculosidade. E um detalhe, matadores de aluguel. Você nem faz ideia o que vem acontecendo, infelizmente, no nosso país. Nós estamos falando aqui do Amazonas, mas olha, lá em Belém do Pará acontece a mesma situação. Interior da Bahia é um verdadeiro caos, a violência presente no interior da Bahia, Fortaleza, Ceará, da mesma maneira, no Acre, Rondônia, da mesma forma, é a questão do tráfico de drogas espalhados aí por todo o território nacional. É aquilo que eu digo para você, enquanto não atualizarmos o nosso Código Penal e endurecermos as nossas leis, a tendência é apenas aumentar a questão da violência em todo o território nacional. Um país que prega, que fala sobre justiça, que fala sobre moral, que fala sobre legalidade, combatendo a corrupção, é um dos mais corruptos do mundo. E, infelizmente, o que nós percebemos aqui é a questão da violência batendo todos os dias em nossas portas e tirando vidas dos nossos filhos, das nossas filhas, das nossas crianças, em crimes que só vão aumentando, infelizmente, em todo o território nacional. A verdade é essa, e a verdade tem que ser falada e tem que ser mostrada para você aqui no programa Voz do Interior. Eu vou trazer para você agora que aconteceu uma transferência de detentos que mobilizou as forças de segurança lá no município de Manicoré, interior do estado do Amazonas. Houve muita comoção nesse momento, inúmeros detentos aí, ó, uma grande quantidade de detentos que foram transferidos aqui para penitenciárias. As penitenciárias aqui da capital amazonense saíram lá do município de Manicoré, interior do Amazonas. Obviamente que familiares gritavam, revoltados, indignados com a situação. Agora, sabe o que acontece? Antes de cometer um crime, antes de matar alguém, antes de traficar, de roubar, de furtar, de executar, de decapitar a vítima, tem que pensar. Tem que pensar muito. Por quê?
para bandido e criminoso só tem dois caminhos. Todo mundo sabe disso. Ou é penitenciária ou é sepultura. É você que escolhe o teu futuro. É você que escreve as tuas caminhadas, o teu roteiro, a tua estrada, o teu destino, que faz a você. Presta muita atenção nessa reportagem e alerta o vosso filho, a vossa filha, para ficar longe do crime, do tráfico, do assassinato, das execuções e principalmente ficar longe de pessoas ligadas à bandidagem, à criminalidade tão presente, infelizmente, no nosso país e no nosso estado. Coloca na tela e aumenta o som da audiência. Presos foram transferidos do município de Manicoré para Manaus. Manicoré é o interior do Amazonas. E as autoridades da área de segurança foram fazer uma fiscalização na delegacia de Manicoré. E chegando ali, começaram a verificar a situação da cela, a situação da acomodação dos detentos, que tinha detento condenado juntamente com presos que cometeram o crime pela primeira vez. É como se fosse um ladrão de galinha preso com um assaltante de banco. E aí tudo ali naquela cela, que nos municípios do Amazonas não tem penitenciária. O que tem é a delegacia normal e os presos que são condenados, eles ficam na cela e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Daqui a pouco está super lotado. E aí o Ministério Público, juntamente com as autoridades de segurança, foram até o local e verificaram que não tinha mais condição das pessoas ficarem ali. Alimentação de má qualidade, uma alimentação ruim, que os presos estavam reclamando. Também a acomodação dos presos já não dava mais, era um por cima do outro. Tinha uma rede aqui, tinha outra rede aqui, era todo mundo encolhido. A cela pequena. E aí, eles foram transferidos para Manaus. 25 detentos foram transferidos. Um forte esquema de segurança foi montado. E esses presos, eles saíram caminhando ali, com o fardamento, claro, da prisional, descendo e a população, parentes, amigos, tudo dando tchau, falando algumas coisas, alguns jogando piada. E eles foram até a embarcação, uma embarcação comercial, que trouxe eles para Manaus, que eles foram recolhidos à penitenciária estadual, onde vão pagar pelos crimes que cometeram. Agora, o que chama a atenção é essa situação. Camarada que praticou um crime, digamos assim, um ladrão de um celular. O cara roubou um celular. Aí ele fica preso com alguém que matou uma pessoa. O camarada roubou uma galinha. E ele fica preso com um assaltante de banco. Ou fica preso com um traficante. É uma comparação, assim como se fosse um aluno aprendendo com o professor. E o que acontece? Não está fazendo nada, não tem uma ocupação, aí fica ali o outro só alugando. E aí o camarada se torna o quê? Como você se torna perito, como você se torna PhD numa profissão, geralmente os detentos vão aprender o quê? Só que não presta. E aí tem que colocar cada um no seu quadrado. Por isso que as penitenciárias têm os raios. O raio do traficante, o raio do estuprador, aquele raio ali de quem mata, aquele de quem rouba, de quem furta, e assim por diante. Os detentos já estão em Manaus e que eles cumpram a pena deles, né? Cumpram a pena deles e depois voltem à sociedade, mas criem vergonha na cara e não pratiquem mais crime. A animação do Pablo Medeiros, eu sou o Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Voltamos aos estúdios. A verdade é que nós temos uma lei, um código de processo penal e um código penal muito frouxo no nosso país. Bandido aqui tem a certeza da impunidade. Ele sabe que normalmente nada vai acontecer, por isso não tem medo de matar, não tem medo de executar, não tem medo de traficar e tampouco medo de estuprar as nossas meninas e crianças da nossa cidade e do nosso estado, porque ele sabe que as nossas leis são frouxas. São velhas, ultrapassadas e obsoletas e que não conseguem punir de verdade esses criminosos. Elementos sanguinários, boa parte de altamente perigosos, de alta periculosidade,
A verdade é essa, que quando chega e executa as vítimas é sem dó, sem piedade. E a verdade tem que ser falada para você. A verdade tem que ser mostrada para você. Agora foram transferidos aí vários detentos lá do município de Manicoré e agora vão ficar presos aqui nas penitenciárias aqui da capital amazonense. Detalhe, atenção. Atenção aqui, ó, que aqui eu não tenho medo de falar, não. Eu não tenho medo de falar. Com medo, bebendo de graça, a verdade é essa. Você sabia que esses criminosos, esses detentos, têm uma média de 5 a 6 refeições dentro do sistema prisional? Eu falei de 5 a 6 refeições. Passa melhor do que o cidadão de bem que acorda cedo e mal toma café a maioria das vezes. Cidadão de bem que não tem nem tempo de almoçar a maioria das vezes, porque está tentando sobreviver num país onde tudo está caro. A energia é caro, o combustível é caro, o alimento é caro, a cesta base é caro, tudo é caro. É difícil sobreviver. Hoje em dia, 80% do brasileiro sobrevive nesse país chamado Brasil. E quem conta uma história diferente é porque está vivendo no mundo da utopia, ou porque tem muita grana para gastar, porque boa parte do cidadão não tem. Me traz a viatura, por gentileza, traz a viatura, meu filho, me traz a viatura da Briosa, Polícia Militar Amazonense, porque eu vou trazer para você agora, é revoltante, hein? É revoltante. Uma ação que aconteceu no município de Itacoatiara, interior do estado do Amazonas, onde 2 mulheres estariam caminhando, quando de repente, olha a imagem, vai aparecer agora bandidos que estariam de moto e a partir desse momento vão assaltá-las, hein? Vão levar aparelhos celulares, olha a ação desses bandidos aí. Olha a ação desses criminosos, isso aconteceu no município de Itacoatiara, interior do estado do Amazonas, que infelizmente vem sofrendo com o aumento da questão da violência e a questão da criminalidade. Aumenta o som e põe na tela da audiência. Polícia procura 2 bandidos que assaltaram mulheres do centro de Itacoatiara, interior do Amazonas. Conforme eu já disse, Itacoatiara é o interior do Amazonas. Fica a 276 quilômetros da capital, Manauara. É a Pedra Pintada, é uma cidade que tem ali 100 mil habitantes. O prefeito é o Mário Abraim. Gente boa. Que, segundo informações da população, não está fazendo nada pelo município. Ele mal aparece na prefeitura, mas a gente está aqui para falar a respeito dessa dupla de assaltantes, de bandidos, salafrários, que investiram contra 2 mulheres que estavam caminhando ali na rua Eduardo Ribeiro, Avenida Eduardo Ribeiro, com Aquilino Barros, no bairro Jauari, em Itacoatiara. Tudo indica que essas mulheres vinham da igreja, né? Roupa de evangélica, elas vinham andando. Você pode observar na imagem que os 2 elementos estavam na moto. O piloto parou a moto, o garupa desce, colocou a arma em cima da mulher, pegou o celular dela, pulou na moto e sumiu, pegou o beco. E agora a Polícia Militar e a Polícia Civil estão procurando estes 2 elementos. Se você sabe onde estão esses rapazes, esses elementos de bandido, ligue agora para 181 190, que o seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. Vale ressaltar o seguinte: tem gente que sai de casa para trabalhar, tem gente que sai de casa para estudar, tem gente que sai de casa para ir para a igreja, tem gente que sai de casa para ir fazer compras e tem gente que sai de casa para roubar. Será possível um negócio desse? É verdade, Pablo, isso? Ah, ladrão. Tem gente que sai de casa mal intencionado. Hoje eu vou roubar. E aí, chega, coloca a arma na cabeça de pessoas inocentes, leva o celular que a pessoa tanto precisa e some. Quando ele pega esse celular, que não é dele mesmo, se ele vender por qualquer preço, tá bom. Porque na maioria das vezes é para usar droga. Os bandidos, eles vendem o celular que não é dele, tira o chip e pronto, vende. Aí, dá tanto. Às vezes troca por droga. E fica por isso. Só que a polícia está procurando esses 2 elementos aí. Não saíram de Itacoatiara ainda, estão em Itacoatiara. Se você viu esses homens, se você sabe quem são, ligue agora para 181 190. Seu nome vai ser mantido no mais absoluto sigilo. As imagens são no Pablo Medeiros, eu sou Vanderlei Modesto, o homem no sapato azul. Voltamos aos estúdios. A verdade é que esse país é uma verdadeira bagunça. Parece mais a casa da mãe Joana, com todo o respeito às Joanas do nosso país. Bandido aqui tem prioridade. Bandido aqui é vítima da sociedade. Quando morre o pai de família, a tristeza fica na família, fica com os amigos.
E bandido, quando morre, quando atira na polícia e morre, aí é estudante, é cidadão de bem, é vítima da sociedade. Não é. Vítima da sociedade é o aposentado que mal consegue viver nesse país, sobreviver, que mal consegue comprar seus medicamentos no final do mês. Vítima da sociedade é a menina que é violentada por esses canalhas, pelos psicopatas, sociopatas que nós temos infelizmente espalhado pelo nosso país chamado Brasil, que prega e fala sobre moralidade, mas que é um dos mais corruptos do mundo. José, me coloca a imagem no telão, por gentileza, a ação criminosa desses bandidos no município de Itacoatiara, interior do Amazonas. As duas senhoras caminhando nesse momento, próximo a um posto de combustível, quando de repente os dois elementos vão chegar de moto aqui, ó. O garupa já, nesse exato momento, olha a imagem aí. Garupa agora intimidando as senhoras, já pegou o aparelho celular de uma delas e fugiu com o outro comparsa, né? O piloto de fuga. Normalmente são dois elementos que agem dessa maneira. Agora, detalhe, isso acontecia há muito tempo atrás, como acontece ainda hoje, aqui na nossa cidade, na capital. Infelizmente, isso não acontecia nos interiores do Amazonas, mas infelizmente o que nós percebemos hoje é que o crime organizado, o tráfico de drogas, os assassinatos, as execuções são também presentes no interior do nosso estado aqui, do Amazonas, fora a questão de estupro de vulnerável. Um detalhe importante, o gestor do município, o senhor prefeito, é o senhor mesmo, o senhor que é gestor do município também tem que obviamente, solicitar do próprio governo do estado que possa intensificar ainda mais a questão do policiamento. Nós sabemos que a polícia militar está nas ruas para combater a marginalidade, para combater o crime organizado e o tráfico de drogas. O problema é que a polícia não é onipresente. A polícia não é onipotente, onisciente, não é Deus para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E é exatamente nesse momento que esses bandidos canalhas aproveitam para poder cometer os seus assaltos, aí, seus roubos aí, obviamente intimidando mulheres, crianças, jovens e, lamentavelmente, levando o aparelho celular. Celular que normalmente o cidadão paga em 12, 13, 14, 15 parcelas, né? Normalmente é assim, nem todo mundo tem dinheiro como o José que comprou um iPhone à vista de mais de 12 mil reais, né? Nem todo mundo tem esse dinheiro, né, José? Boa parte das pessoas tem que parcelar o aparelho celular, a verdade é essa. Aí vem o psicopata, o marginal criminoso e leva na moral lá no município de Itacoatiara, interior do Amazonas. Olha, eu fico revoltado com isso. Eu fico indignado em ver o nosso povo à mercê da violência, à mercê da criminalidade. Quando eu falo nosso povo, não é somente do Amazonas, não. É em todo o território nacional nós percebemos esse tipo de ação criminosa que causa apenas dor e sofrimento ao povo brasileiro, ao povo do nosso país. Lamentável. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está assistindo agora o programa Voz do Interior, chama o amigo, o parente, o irmão, a namorado, o namorado, agora, nesse instante, e vem para cá na tela da verdade, na tela da notícia, da informação do programa Voz do Interior, que você sabe, é o programa mais quente da TV amazonense, porque leva e retrata situações da vida real, tanto da violência presente nas ruas, como também a questão da corrupção que acaba e aniquila os nossos jovens, os nossos meninos, as nossas meninas, infelizmente, dentro do estado do Amazonas. Ou você acha que a verdadeira violência é o cara que chega armado dentro do coletivo? Não! A verdadeira violência é a violência da corrupção, que rouba a merenda escolar de nossas escolas, que rouba o dinheiro que seria investido em medicamentos dos nossos hospitais e a infraestrutura das nossas cidades. Sim, essa é a verdadeira violência. Você pode ter certeza disso. Eu vou trazer para você agora que o Ministério Público entra em ação para cobrar, olha a imagem aí no telão, para cobrar a regularização da saúde no município de Manaquiri, interior do Amazonas. O inquérito civil foi instaurado após denúncias do Conselho de Farmácia apontando falta de farmacêuticos, remédios e armazenamentos, na verdade, de forma inadequada, o que estaria totalmente equivocado, né? Mofo e com infiltrações no hospital municipal e na central de abastecimento. O promotor Caio Lúcio Barros deu um prazo de 20 dias para a prefeitura comprovar a correção das falhas e apresentar um plano de reforma de controle de estoque. Isso lá no município de Manaquiri, interior do estado do Amazonas. Obviamente que é a justiça cobrando
cobrando de verdade as gestões que vem acontecendo de uma forma inadequada dentro dos municípios do interior do Amazonas. Acompanhe essa história da vida real. Põe na tela da verdade. Ministério Público do Estado do Amazonas dá prazo de 20 dias para a Prefeitura de Manaquiri regularizar a situação dos medicamentos do município. O Manaquiri é um município do Amazonas, interior do Amazonas. E o Ministério Público foi ali, depois de uma denúncia feita pela população de que os medicamentos não estavam chegando a quem precisa. Esse medicamento, ele sai aqui da central de medicamentos do estado do Amazonas e vai até o município do Manaquiri, interior do Amazonas. E ali, ele é levado para a central de medicamentos, para o hospital e também para a farmácia popular. E o Ministério Público comprovou que o hospital não está com medicamento suficiente, na farmácia não tem o armazenamento suficiente, não tem a refrigeração, não tem ali o local adequado para que esse medicamento fique na farmácia. E também na central de medicamento, esses medicamentos não estão tendo o destino correto. E aí, o Ministério Público, depois de ter feito essa avaliação, depois de ter feito essa fiscalização, deu prazo de 20 dias para o prefeito de Manaquiri organizar essa situação, porque do jeito que está, não pode ficar. Tem remédio que já passou do prazo de validade e não foi entregue a quem precisa. Tem remédio que precisa estar numa câmara frigorífica, recebendo ali o resfriamento necessário para que ele não seja prejudicado. O remédio não pode ficar fora da câmara frigorífica. E aí, tudo isso está acarretando problema para a população, porque as pessoas que precisam do medicamento não recebem, porque esse medicamento não está chegando até eles. Se você não quer que isso não apareça, não deixe que o crime aconteça. As imagens são do Pato Medeiros, seu Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, fazendo um alerta ao prefeito de Manaquiri. Prefeito, ajeite a situação do hospital, ajeite também a situação da farmácia popular e da central de medicamentos de Manaquiri, porque o povo com saúde vive muito mais. Voltamos aos estúdios. Está faltando medicamento no município de Manaquiri, no hospital desse município. Armazenamento totalmente inadequado, remédios vencidos, uma verdadeira bagunça. A verdade é essa. Uma verdadeira bagunça como acontece em boa parte dos municípios aqui do Amazonas. Quer saber? Quer saber a verdade? Boa parte dos gestores dos municípios do interior do Amazonas não estão preocupados nem um pouco com a sociedade, o cidadão, o pai de família e a dona de casa que moram nesses municípios. É só você andar agora. Pega uma embarcação agora, vai, escolhe um município aqui do interior, vai lá agora e você vai ver como é que anda a infraestrutura do município. Boa parte dos municípios, tirando um ou outro, estão abandonados. É buraco que não acaba mais. É lama, é buraco, são valas, são crateras, é um total abandono. Você pode observar aqui com o município de Iranduba. Eu dou referência a Iranduba porque entre todos os municípios do interior do Amazonas, Iranduba é considerado o município mais abandonado de todos. Sabe por quê? Porque temos um gestor que realmente não tem preocupação com as pessoas, um gestor que não resolve a situação do município de Iranduba, nem do Cacau Pereira. Ó. O cara não consegue resolver a situação nem do Cacau Pereira, que faz parte do distrito do município, ainda mais resolver a situação da sede do município de Iranduba. Isso é um tapa na cara de todos nós. Nós falamos disso praticamente todos os dias a respeito do abandonado município de Iranduba e eu só lamento pelo povo. Eu lamento pelos meus irmãos que moram no município de Iranduba, que estão totalmente abandonados pela incompetência, né? Pela falta de carinho, pela falta de compromisso do atual administrador do município, Augusto Ferraz, né? Muitas pessoas me falam bem assim, André, se arrependimento matasse, eu já estava morta e sepultada. A verdade é essa. É isso que acontece em boa parte dos nossos municípios. Da Manaquiri, é a situação do medicamento. Falta medicamento no hospital, falta armazenar corretamente esses medicamentos, medicamentos vencidos, e agora o Ministério Público do Amazonas está fiscalizando realmente, jogando pesado a respeito dessa situação. Falar em jogar pesado, eu vou trazer para você uma auditoria nacional do SUS aponta irregularidades e mais de 2 milhões de reais em emendas, meu Deus, hein?
na área da saúde no Amazonas. Olha, isso aí é um tema muito forte, hein? Os municípios de Pauini e Tapauá são citados em relatório do DENASUS, determinado pelo Ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que em Pauini, interior do Amazonas, os auditores identificaram um prejuízo de R$ 1 milhão aos cofres públicos por aplicação irregular de recursos. Já em Tapauá, a fiscalização apontou desvio de finalidade de outro R$ 1 milhão. A auditoria revelou falhas graves na transparência, no controle e na prestação de contas da verba da saúde. Olha, a Auditoria Nacional do SUS aponta irregularidades em mais de R$ 2 milhões em emendas no interior do estado do Amazonas. Isso é uma denúncia gravíssima, investigação gravíssima. Entenda melhor essa história. Põe agora na tela da verdade, na tela da informação. Pauini e Tapauá são municípios do Amazonas, interior do Amazonas. E o Sistema Único de Saúde veio fiscalizar onde é que estava sendo investido o dinheiro da saúde. Dinheiro que vem através de emenda parlamentar, através de senadores, deputados federais, que chegam e determinam esse dinheiro através de emenda para os municípios. Dessa vez, os contemplados foram Pauini e Tapauá. Só que o Renato Afonso, prefeito de Pauini, que é do PSD, não disse com que ele gastou R$ 1 milhão. E o Gamaliel Andrade, do União Brasil de Tapauá, que é o prefeito de Tapauá, também não falou nada para ninguém. O ministro, Flávio Dino, mandou que viesse uma investigação. O Sistema Único de Saúde veio fazer uma sindicância. E até agora não comprovaram que quem mandou emenda para o governo. Os prefeitos estão acuados. Não está declarado no portal da transparência. O Ministério Público também quer saber, mas não disseram nada. E o ministro quer saber. O prefeito de Itapauá, prefeito de Pauini, os senhores têm que entender que nós estamos no século XXI. É 21, né? Século XXI, onde tudo agora é digitalizado, onde tudo é informatizado, onde tudo que vem o senhor tem que dizer com quem gastou. Porque assim, vem uma verba federal para a saúde, é para gastar com a saúde. Vem uma verba federal para gastar na educação, é da educação. Segurança é na segurança. Agora, para infraestrutura, também com infraestrutura. Mas os prefeitos, não sei por que cargas d'água, que eles estão com a mente ainda lá no passado. Porque vê um município pacato, simples, as pessoas andando normalmente ali na pracinha. É aqui que eu vou investir no meu bolso. Estou dizendo que o prefeito está roubando, não. Que é isso? O prefeito está roubando, não. Para com isso. O prefeito é honesto. Mas, gente, por onde é que foi parar o dinheiro? Você sabe? É aquela história que o gato comeu? Só que tem que declarar, tem que dizer onde é que está o dinheiro. Tem que dizer para o Flávio Dino, ministro, que está querendo saber. Tem que dizer para o Sistema Único de Saúde, cadê o dinheiro? Tem que dizer para a população que precisa de medicamento, que precisa de ambulância, que precisa de atendimento. Tem que dizer para os médicos, tem que dizer também para os maqueiros, para o pessoal da recepção, que quer receber. Aí não tem dinheiro. E cadê o dinheiro? Cadê o milhão? Cadê o milhão? Cadê o dinheiro? Cadê o milhão? Ô prefeito, deixa eu achar o nome do prefeito aqui de novo. Prefeito Renato Afonso de Pauini. Cadê R$ 1 milhão que chegou aí na sua prefeitura para o senhor investir na saúde? Prefeito Gamaliel Andrade, do União Brasil de Itapauá, cadê o dinheiro? Dê jeito, dê conta, dê um jeito, apresente esse dinheiro, porque senão o negócio vai engrossar para o seu lado. Não está no portal da transparência, não declarou para ninguém. O dinheiro não chegou na saúde? Está onde? Eu? O senhor não está, não. Nem pergunte para Deus também, que ele não vai dizer não, porque o dinheiro foi para sua mão. As informações do Papo Medeiro, eu sou Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Voltamos aos estúdios. Detalhe importante, o dinheiro chegou nas prefeituras tanto de Tapauá como Pauini, interior do Amazonas. O dinheiro chegou. Agora a pergunta é, por que não foi investido na saúde
desses municípios? Por que não foi investido realmente, verdadeiramente, em medicamentos e na saúde desses municípios no interior do Amazonas? E cadê esse dinheiro? Aonde foi parar o nosso dinheiro? O nosso dinheiro, porque esse dinheiro, ele é nosso. É de quem paga seus impostos, do cidadão de bem que compra 1 quilo de farinha, é embutido exatamente o imposto. Quando você vai no posto de combustível abastecer seu veículo, da mesma maneira. Cadê esse dinheiro? O nosso dinheiro, que foi enviado para esses municípios do interior do Amazonas e deveria ser investido na área da saúde desses municípios. Mas não foi. Não está sendo. E você pode ter absoluta certeza que isso não é um caso isolado, não. Isso acontece em boa parte dos municípios aqui do Amazonas, como acontece em boa parte dos municípios de todos os estados aqui do nosso país. Porque falta maior nível de fiscalização. Falta realmente fiscalizar. E além de fiscalizar, depois multar. Multar de verdade. Apurar, multar e dar uma resposta para o pai de família, o cidadão de bem. E falar em dar uma resposta ao cidadão de bem, eu vou trazer para você uma matéria a respeito de mais denúncias que vem chegando do município de Iranduba. A imagem que você está vendo aí são imagens exatamente da comunidade, uma das comunidades do município de Iranduba, que está dessa maneira, totalmente abandonada. Detalhe, isso vai aumentando a cada dia, nada é feito, nada muda. Há mais de 2 anos, a comunidade de São Francisco sofre com esse tipo de situação, com muita lama, lama demais, é mato, é o desespero, é a dor desse povo que já não sabe mais o que fazer, que pede até um milagre de Deus para verificar se resolve essa situação dentro das comunidades do abandonado município de Iranduba. Eu vou trazer a matéria para você agora e depois eu vou comentar a respeito disso mais uma vez para verificar se o prefeito Augusto Ferraz, se ele acorda do sono dele de não fazer nada pelo município de Iranduba e o povo que mora lá. Coloca na tela e aumenta o som. Prefeito de Iranduba é denunciado pela população por não cumprir com a palavra. O prefeito de Iranduba, interior do Amazonas, ele não cumpre com o que ele promete. Segundo informações, toda vez que ele promete alguma coisa, fica só na palavra, porque ele esquece de cumprir. E o André Pérez, do ramal São Francisco, quilômetro 6, da rodovia que liga Manaus a Iranduba, ali na Avenida Carlos Braga, que é uma rodovia, mas entra no quilômetro 6 e dá acesso ao ramal São Francisco. Esse líder comunitário está com 2 anos que ele pede do prefeito para que ele faça alguma coisa pelo ramal. E o Augusto Ferraz não faz nada. Já foi no ramal, já prometeu, mas até agora não fez nada. Ele disse que ia mandar as máquinas. E aí mandou as máquinas, mas as máquinas entraram no ramal, fizeram a curva e voltaram. Mandou o vice-prefeito, que é até pastor. O vice-prefeito foi lá e fez uma oração. Fizeram oração lá, o pessoal todo acreditando. Olha, agora vai sair porque o pastor veio aqui. É o Robson Adriel. Também não saiu nada. E o André, ele informou a nossa equipe de reportagem que há 2 anos ele vem pedindo do prefeito, Augusto Ferraz, que faça alguma coisa, porque o ramal, quando chove, alaga tudo. É só lama e vira um verdadeiro mar, verdadeiro rio. Os alunos não conseguem ir para a aula. Quando é nessa época de verão, é só poeira e buraco. E a situação cada vez fica pior, fica caótica. E os alunos querem ir para a aula. Só que entra prefeito, sai prefeito, nada feito. Já é o 2º mandato do Augusto Ferraz e não fez nada até agora. Absolutamente nada.
Esse ano, em abril, a comissão lá do ramal São Francisco foi até a Câmara Municipal. Foi até a prefeitura e chegando ali fizeram a manifestação e o prefeito prometeu que ele ia fazer. Só que prometeu. Depois ele esqueceu, não fez nada. A Rose Correia, que é da comunidade que fica próximo, aliás, é de um conjunto que fica bem próximo, ali também de Iranduba. Ele prometeu que iria ajeitar a água. O Augusto Ferraz quer ajeitar a água, porque a água lá está numa situação difícil. A água está vindo coliforme fecal, né? Do Maria Zeneide, a Rose Correia do Maria Zeneide, lá do loteamento, lá é um condomínio, Maria Zeneide, que ela é a presidente da comunidade. E essa Rose é carne de tetel, ela é igual carne de pescoço, não enverga, aliás, ela não cozinha e nem pega sal. É igual bambu, enverga, mas não quebra. E aí o prefeito disse que ia ajeitar a água, que estava vindo coliforme fecal, estava vindo sujo, o pessoal cheio de coceira, não ajeitou até hoje. E também a rede de esgoto. Rede de esgoto também é uma porcaria, o Maria Zeneide. O Augusto Ferraz só faz prometer. Uma vez a Rose parou ele no meio da rua e perguntou, prefeito. E ele faz, sabe o quê, ó? Ele vai embora. Igual como ele fez comigo. Quando eu fui perguntar, cadê o dinheiro que veio para ele investir na infraestrutura? Ele não conversa, ele desconversa, ele corre, entra no carro, ele vai embora e ele grita com todo mundo. Ele não tem medo de ninguém, mas o prefeito Augusto Ferraz, eu já disse para o senhor, vou dizer de novo, nós não temos raiva do senhor, temos raiva das suas atitudes, porque o senhor é um fanfarrista, o senhor promete e não cumpre. Isso é mentiroso, prefeito. Prefeito mais rico do Amazonas. Mais rico do Amazonas. E tem um troféu que ele está concorrendo. O pior prefeito do Amazonas. O pior prefeito do Amazonas é Augusto Ferraz, porque prometer e não cumprir é pior do que mentir. O ramal só está no barro. Isso desde que fizeram Iranduba. Ramal São Francisco, você vai na M070, que é Liga Marasmana-Capuru, dobra à esquerda, entra na Carlos Braga, que vai para o Iranduba, e lá na frente tem, no quilômetro 6, entra no ramal São Francisco, que é onde o André Pérez, ele é o coordenador, presidente da comunidade, que ele tem lutado, ele tem suado, ele tem, sabe, batido cabeça para ajeitar o ramal. Meu amigo, é feio! Lá não entra ambulância, lá não entra carro, não entra moto, não entra cavalo, não entra não entra jegue, não entra ninguém. Só entra as palavras do prefeito, mas dão retorno e volta. Prefeito Augusto Ferraz, crie vergonha, prefeito. Compra um vídeo de óleo de peroba e passa na sua cara, que você é um cara de pau. Seu mandato está terminando, presta atenção. Faz alguma coisa, prefeito. As imagens são do Pablo Medeiros, eu sou Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Voltamos aos estúdios. O que o prefeito de Iranduba fala perante a população do município não tem a menor importância mais. Sabe por quê? Porque há muito tempo ele já perdeu algo chamado de credibilidade. Quando você perde a credibilidade na tua vida, você perde tudo. Quando as pessoas começam a perceber que você apenas promete, ilude, fantasia situações e não resolve exatamente nada, você perde a sua credibilidade. A população do município de Iranduba está revoltada com tudo isso. Está indignada com tudo isso. Sabes que não existe mudança, que a tendência é apenas piorar ainda mais, um município que é abandonado, um município cheio de buracos, lama, matagal e valas, a cada momento vai caminhando ainda mais por uma imagem terrível de uma péssima administração. Confusa, atrapalhada, desastrosa e ao mesmo tempo irresponsável do prefeito Augusto Ferraz. O que fica é a tristeza desse povo, a tristeza dessa gente e das pessoas que moram no abandonado município de Iranduba. Infelizmente, eu lamento e peço até perdão a vocês, meus queridos irmãos do município de Iranduba, o que vocês estão passando nesse instante, passando na verdade há bastante tempo,
em consequência de faltar medicamento, falta infraestrutura, falta equipamentos de qualidade no hospital, falta de tudo, principalmente respeito por você do município de Iranduba, em consequência da péssima administração do prefeito Augusto Ferraz, que é um dos mais incompetentes do nosso estado e já foi eleito aí o mais rico do estado do Amazonas. Também pudera, né? É só olhar para o município de Iranduba que você percebe, né, a situação que vai acontecendo de tristeza e de lamento. A verdade é essa. Deixa eu trazer para você agora que o presidente Lula assinou um decreto que autoriza o uso das Forças Armadas nas eleições de outubro. A medida foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial. Põe na tela da informação. A Presidência da República autorizou o emprego das Forças Armadas durante as eleições de 2026. Essa medida foi publicada em Diário Oficial da União e ela prevê que militares possam atuar em diferentes etapas do processo eleitoral de 2026. O objetivo é justamente reforçar a segurança e também garantir apoio logístico, principalmente em áreas onde existe a maior necessidade operacional. Na prática, a autorização ela não significa que militares atuarão em diferentes pontos do país. O emprego das Forças Armadas depende de um pedido formal do Tribunal Superior Eleitoral, que será responsável por definir onde, quando e também por quanto tempo essa atuação será necessária. O decreto estabelece que os militares poderão atuar durante a votação, durante a apuração dos votos e também com apoio logístico. Esse suporte ele costuma ser utilizado, por exemplo, em municípios com difícil acesso, onde o transporte de urnas eletrônicas e também de equipamentos ali da Justiça Eleitoral exige uma estrutura maior. Além da logística, as Forças Armadas também podem ser empregadas para garantir segurança na realização do pleito em locais onde o Tribunal Superior Eleitoral entenda que há a necessidade de reforço para assegurar que a votação aconteça dentro da normalidade. A autorização tem como base a Constituição Federal, a lei complementar que disciplina o emprego das Forças Armadas e também no Código Eleitoral. Ou seja, trata-se de uma previsão legal já existente e que costuma ser adotada em todas as eleições gerais. Nas disputas anteriores, esse tipo de apoio foi utilizado em diversas regiões do país, principalmente aqui na região norte, onde muitos municípios só podem ser acessados por via fluvial ou aérea. Nesses casos, os militares ajudam ali no transporte das urnas, de servidores da Justiça Eleitoral e de todo o material necessário para a realização das eleições. Também é importante destacar que essa atuação ela acontece sob coordenação da Justiça Eleitoral. Cabe ao Tribunal Superior Eleitoral identificar as necessidades e solicitar o apoio ao governo federal. A publicação dessa autorização ela faz parte do planejamento antecipado das eleições de 2026. Nos próximos meses, o Tribunal Superior Eleitoral deverá definir as localidades que receberão esse apoio, de acordo ali com os critérios de segurança adotados. A expectativa é garantir que a votação ela aconteça de forma organizada e que os eleitores de todas as regiões possam ter acesso. As Forças Armadas são fundamentais, obviamente, ainda mais se tratando aqui do Amazonas, que nós sabemos que o deslocamento dessas urnas eleitorais para alguns municípios é muito difícil, né? O acesso a alguns municípios, comunidades, fica muito difícil aqui, exatamente na nossa região. É necessário, obviamente que é necessário o trabalho de logística das Forças Armadas, o trabalho de segurança, até para nós termos uma eleição limpa, né? A verdade é essa, uma eleição que tenha uma ótima fiscalização, que seja fiscalizada de verdade, para trazer aquilo que seria o correto, né? Dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Então, olha, as Forças Armadas irão atuar diretamente aqui dentro do estado do Amazonas para a questão do transporte das urnas, a questão da logística e a questão da segurança, exatamente no dia da eleição desse ano de 2026, onde você vai ter uma grande responsabilidade, né? Você vai ter uma grande responsabilidade. Não esqueça que você, estou falando você, o seu título de eleitor, ele pode fazer a mudança exatamente do nosso estado, do nosso país. Tenha ciência disso. Analise, verifique, observe
e principalmente aquele que nunca fez nada pelo nosso Estado ou pelo nosso país, será que ele merece uma outra oportunidade? E aquele que fez e continua fazendo, obviamente que, no meu ponto de vista, aquele que está fazendo o correto, normalmente tem que ser apreciado com mais tranquilidade a respeito dessa situação. O importante é fazer o Estado crescer, fazer nossa cidade crescer e, acima de tudo, trazer para o nosso país um país mais justo. Um país onde possa ser renovado dentro do nosso coração a esperança de dias melhores, porque o que nós observamos hoje não é isso. Eu não consigo observar dias melhores, a verdade é essa. O que eu consigo observar é o aumento da violência, é o aumento da criminalidade, simplesmente porque nós temos um Código Penal velho, ultrapassado, que não consegue punir os criminosos. Corrupção presente, infelizmente, em todo o território nacional. Praticamente todos os dias aparece algum tipo de escândalo vindo de algum interior do nosso estado ou vindo também de outras cidades e outros estados da federação. A verdade é essa. O país que fala sobre legalidade, que fala sobre honestidade, mas ao mesmo tempo é um dos países mais corruptos do mundo, infelizmente. E quem sofre é o pai de família, o cidadão de bem, a dona de casa. Eu quero agradecer a você, muito obrigado pela sua audiência. José, telefone na tela para denúncia, por gentileza. Você pode agora mandar sua denúncia. O programa está acabando agora, mas a nossa produção não para. Manda agora a sua denúncia, 98409-9813. Eu quero saber de onde você está assistindo o programa, aqui da capital amazonense ou do interior do Amazonas, e você pode fazer a sua denúncia. Está faltando o quê? Medicamento? Está faltando equipamento do hospital? Está faltando amor e carinho dos administradores? A questão da infraestrutura do teu município e da tua cidade? Você manda mensagem que eu vou colocar você aqui no telão da informação, no telão da verdade, porque aqui não temos medo de mostrar aquilo que causa tanta dor e sofrimento ao nosso povo e à nossa gente. Muito obrigado pela sua audiência, você ligado desde 1h da tarde aqui no programa que já é líder de audiência no horário. E olha, o programa que está ecoando por todo o estado do Amazonas, o Voz do Interior. Valeu, valeu pessoal!